hoje nós vamos falar sobre mais um avanço promissor no tratamento da obesidade. A retatrutida. Ela ainda de fato não é considerada um remédio e ela ainda não é comercializada, mas esses estudos estão em fase avançada e esse medicamento ele tem gerado bastante interesse da comunidade científica, especialmente pelos seus efeitos potentes. Mas o quanto será que ele é eficaz na perda de peso? Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse novo medicamento que está sendo estudado que se chama retatrutida. A retatrutida, ela pertence à classe dos agonistas de GLP-1, assim como a semaglutida, do Ozempic, a liraglutida, do Saxenda, mas ela tem um diferencial muito importante, o seu mecanismo de ação. Ela é um triplo agonista. Já, por exemplo, a liraglutida e a semaglutida são monoagonistas, ou seja, ela age em 3 diferentes mecanismos quando comparada à semaglutida e a liraglutida. Só relembrando, a gente já falou aqui no canal, em outros vídeos, sobre a semaglutida e a liraglutida, que também são receptores agonistas de GLP-1. Além disso, a gente já trouxe também sobre a tirzepatida, que ela é um duplo agonista tanto de GLP-1 quanto de GIP. Então dá uma olhada nesses vídeos no canal. Então, em relação à retatrutida, além dela atuar nos receptores de GLP-1 e GIP, ela também age nos receptores de glucagon. Quando a gente observa então que ela atua nesse mecanismo relacionado ao GLP-1, a retatrutida ela aumenta a secreção de insulina, diminui a secreção de glucagon e acaba retardando o esvaziamento gástrico, dando essa sensação de plenitude de que está ok, diminuindo até o apetite. Esses efeitos eles ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e aumentam de fato essa sensação de saciedade. Já o GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, ele também estimula essa secreção de insulina e em combinação com o GLP-1, ele potencializa a redução dos níveis de glicose no sangue. E o diferencial justamente da retatrutida é atuar também no receptor do glucagon. Apesar do glucagon geralmente aumentar os níveis de glicose no sangue, quando combinado com os efeitos de GLP-1 e de GIP, o glucagon pode reduzir ainda mais a ingestão e ajudar a aumentar o gasto energético. A meia-vida da retatrutida ela é de aproximadamente 6 meses, o que também permite fazer a administração de forma subcutânea, ou seja, através de injeção, em frequência semanal. Os estudos com a retatrutida ainda estão em fase 2, ou seja, ainda não existe comercialização em nenhum lugar do mundo desse medicamento. Esses estudos de fase 2, eles são realizados com o menor número de participantes, de 100 a 300 participantes, justamente para avaliar a eficácia desse medicamento e continuar a monitorar sua segurança, mapeando especialmente os efeitos colaterais associados a esse medicamento. Nesses estudos recentes com a retatrutida, os participantes eles foram randomizados para receber diferentes doses de retatrutida ou placebo, administrados via subcutânea uma vez por semana durante 48 semanas. Essa dosagem ela variou de 1 mg a 12 mg. Todos os participantes desses estudos eles receberam sim uma intervenção de mudança de estilo de vida relacionada à modificação dietética e prática de exercícios físicos regulares. E esses resultados demonstraram que a retatrutida ela pode ser eficaz de fato nessa redução do peso corporal. Os participantes que receberam doses mais altas de retatrutida, eles apresentaram reduções significativas no peso corporal em comparação com aqueles que receberam um placebo. Em 48 semanas, os grupos que receberam uma dosagem de 4 mg tiveram uma redução de aproximadamente 17%. Já os grupos que receberam 8 mg de retatrutida tiveram uma redução de quase 23% do peso corporal. Além disso, após 48 semanas, um resultado bastante impressionante, especialmente na dosagem de 12 mg, 26% tiveram uma redução de peso maior do que 30% do peso inicial. Ou seja, são resultados bastante impressionantes quando a gente compara os medicamentos disponíveis hoje no mercado e, inclusive, processos cirúrgicos como a cirurgia bariátrica. Como os outros medicamentos que estão associados ao tratamento da perda de peso, a retatrutida também trouxe benefícios secundários em relação a outros parâmetros clínicos. Ela também foi associada a melhorias em parâmetros cardiometabólicos, incluindo pressão arterial, níveis de hemoglobina glicada,
glicose em jejum, insulina e perfil lipídico. Na semana 48 do estudo, por exemplo, 72% dos participantes que tinham pré-diabetes no início do estudo e estavam nos grupos de retatrutida conseguiram reverter os seus níveis para normoglicemia, em comparação com 22% dos participantes que estavam no grupo placebo. É claro que, como qualquer outro medicamento associado ao tratamento da obesidade, a retatrutida também tem efeitos colaterais e está normalmente associado também a aspectos gastrointestinais. Esses efeitos colaterais, eles foram observados nas dosagens maiores da retatrutida. Os principais sintomas então foram náusea, diarreia, vômito e constipação, assim como outros medicamentos como a semaglutida, a liraglutida e a tirzepatida. De fato, a retatrutida ela parece ser realmente um tratamento muito promissor para a obesidade, oferecendo resultados bastante impressionantes, justamente por aplicar esse mecanismo de ação tripla que a gente tem de fato como diferente em relação aos outros medicamentos que a gente viu até agora sendo comercializados para a obesidade. Como eu falei antes, esse medicamento ele ainda não está sendo comercializado, ele ainda está em fase de estudos, mas os estudos já estão bastante avançados e a gente sim espera para que esse medicamento de fato esteja logo disponível no mercado. É claro que o acesso a esse medicamento talvez seja bastante difícil, justamente porque deve vir com um preço bastante elevado, mas essa nova era desses medicamentos para a obesidade justamente está trazendo muita inovação tecnológica e o grande desafio dos grandes centros de pesquisa, das indústrias também farmacêuticas, é claro que é justamente aumentar o acesso a essa tecnologia, esse potencial de fato de tratar a obesidade com segurança e eficácia. Eu espero que você tenha gostado desse novo medicamento que deve surgir logo mais para ser comercializado e que você se mantenha atualizado. Como eu falei antes, a gente tem vários vídeos aqui no canal para você entender um pouquinho mais sobre esses medicamentos relacionados à obesidade, ao tratamento farmacológico da obesidade. E de novo, não é porque eu sou nutricionista que eu não prescrevo esses medicamentos que eu não preciso entender os mecanismos de ação, os aspectos relacionados à eficácia, os efeitos colaterais. E sim, a gente precisa entender que esses medicamentos eles não são utilizados de forma isolada, mas sim sempre associados com a mudança do estilo de vida, que é o nosso objetivo principal enquanto nutricionistas. A obesidade não tem apenas como foco principal a perda de peso, mas sim a saúde de forma global. Então, esses medicamentos vêm sim justamente potencializar todo o nosso trabalho em relação ao cuidado da saúde do nosso paciente.